Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Olha, hoje vamos falar sobre assuntos atuais e que preocupam a todos nós, a indústria, a educação, a economia, a política. E para abordar esses temas, eu recebo aqui em nossos estúdios o empresário e presidente da Fiesp, Ciesp, SESI, Senai, IRS, Sebrae e também o primeiro vice-presidente da CNI, Paulo Scaff. Paulo, obrigado pela sua presença. Poxa, Paulo, são tantas terminologias aí que eu nem sei. Como é que você arranja tempo de trabalhar tanto assim? E todas voluntárias, viu, Júnior? Quem pensa que eu tenho um salário em cada uma está enganado. São todas voluntárias. E eu até em 2014, quando fui candidato a governador, numa entrevista me perguntaram, mas quanto é o seu salário? Eu falei, não, meu trabalho é voluntário. Aí voltou a pergunta, mas eu perguntei quanto é o salário. Eu falei, mas voluntário significa que não tem salário. É voluntário, enfim. Né? Mas me dá muito prazer aí essas funções todas, porque todas elas estão direcionadas às pessoas. Quando se fala em SESI, em Senai, está se falando em educação, em formação profissional, está se falando em esporte, em cultura, em lazer. Quando se fala em Sebrae, está se falando em empreendedorismo, cultura empreendedora. Quando se fala da Fiesp, do Ciesp, está se falando do Instituto Roberto Simes, está falando de altos estudos do país, está se falando em combate ao aumento de impostos, está falando em modernidade, em tecnologia. E, em última análise, essas entidades todas focam principalmente o homem, o investimento nas pessoas. Aliás, o meu slogan lá, quando fui candidato a presidente da Fiesp, foi crescem as pessoas, cresce o Brasil, pondo o crescimento das pessoas à frente de tudo. E é nisso que eu acredito. Então, fico muito feliz. E quando você está feliz, você arruma tempo para fazer tudo, né, Júnior? Você sabe que eu também aprendi. E aí eu concluo quando servi o Exército, eu tinha um oficial, eu fiz meu serviço militar quando eu tinha 18 anos, depois fiz um estágio, fiz CPUR, depois saí como segundo-tenente de infantaria. Mas me lembro que uma vez um oficial falou para mim, Scaff, quando você quer que uma missão se realize, dê para quem não tem tempo. Porque quem tem tempo não arruma tempo para fazer nada. E é uma pura verdade. Veja, um domingo que você está um pouco mais tranquilo, ou um feriado, você fala, bom, eu vou fazer alguma coisa. No final você fica para cá, para lá e acaba não fazendo aquele pouco que tinha que fazer aquele dia, né? Mas enfim, um prazer muito grande aí estar com você. Muito obrigado pelo convite, uma honra e um prazer mais uma vez estar visitando vocês aqui e participando do programa. Como o senhor vê hoje a educação no Brasil? A educação no Brasil, na escola pública, é muito ruim. E eu diria até, não só no Brasil, e em São Paulo também, que é um estado rico, um estado que deveria ter excelentes escolas, não tem. As crianças vão à escola e não aprendem, professores não são respeitados. E se a educação sempre foi muito importante, agora ela é indispensável, porque nós estamos vivendo, como você sabe, a quarta revolução industrial. E a quarta revolução industrial é a era da inteligência artificial, da realidade virtual. Nós estamos num novo momento no mundo. Como tivemos a primeira revolução industrial, que foi a invenção da máquina a vapor, lá nos anos 1800, na virada do século com a energia elétrica, em 1960 com o computador, e agora nós estamos na era da inteligência artificial. Apesar de chamar quarta revolução industrial, dá uma impressão que é uma revolução dentro da indústria só, mas não é verdadeiro. É uma revolução na indústria, no comércio, nos serviços, na vida das pessoas. Imagine só você ter um carro autônomo, ou seja, você deixaria de ter a profissão de motorista. Então, profissões vão deixar de existir, setores vão deixar de existir, mas vão nascer novos setores, novas profissões. E o que vai fazer a diferença é a educação, o conhecimento para dar oportunidade a essas pessoas, às gerações futuras, a se adaptarem a esse novo momento que o mundo passa, que não está na decisão do Brasil, querer ou não. Ele vai estar envolvido nesse movimento que é global, que é a quarta revolução industrial. Então, a educação tem que ser uma prioridade. Não adianta ter colégio, ter escola que criança não aprenda. Tem que ter escola que criança aprenda. Exemplo do SESI, exemplo do Senai. Enfim, são escolas exemplares. Algumas outras escolas são exemplares, mas não é o exemplo da escola pública. Então, sem dúvida nenhuma, há necessidade de se fazer grandes transformações na qualidade do ensino público em São Paulo e no Brasil. Bom, o senhor até citou aqui a questão do SESI, né? Por outro lado, que recentemente algumas unidades do colégio SESI foram listadas entre as 20 mais inovadoras do país. Né? Tem uns dados aqui que a gente pegou. Essa metodologia inovadora aplicada no SESI é reconhecido até
internacionalmente. São muitos anos de experiência e de investimento, né? Como explicar todo esse sucesso, Paulo? Todo o trabalho que é feito com amor, com carinho, com dedicação, com honestidade e com a preocupação de resultado. Não adianta, isto é que acontece na escola pública. Muitas vezes os maus costumes de alguns políticos é pensar em mostrar só, fazer de conta. Fez escola, tem vaga, mas não está preocupado se funciona, se tem qualidade, se as crianças aprendem. Nós, no SESI, no SENAI, a indústria tem essa prioridade e se preocupa com o resultado. Tem que ter escola que criança aprenda, tem que ter curso profissional, que o profissional aprenda. Nós, inclusive, em São Paulo, temos 16 faculdades de tecnologia, temos uma faculdade, isso do SENAI, e do SESI, temos uma faculdade de professores, e em todos os estados do Brasil, o SESI e o SENAI são verdadeiros exemplos a serem seguidos, em qualidade de ensino, em organização, em gestão, em seriedade. Então, o segredo é fazer com amor, carinho, com seriedade e se preocupar com o resultado. Fazer, mas buscando o resultado, ter a relação custo-benefício na cabeça. Não é só ter o custo e não se ter o benefício. Não é o que acontece nas escolas da indústria, nas escolas do SESI e do SENAI. Aliás, custo, né? É uma coisa que a gente tem que levar em conta, principalmente numa crise que a gente vem vivendo e tudo mais. Manter essa estrutura, manter um SENAI, né? Uma escola técnica, manter um SESI, existe um custo que é alto. Todos nós sabemos, né? Tem os custos. Como é que é ordenar tudo isso, Paulo? Como é que é gerenciar tudo esse trabalho e ainda obter, assim, por exemplo, o SENAI, que virou hoje uma referência mundial em educação profissional? Com boa gestão. Quem banca o SESI e o SENAI é a indústria. A indústria brasileira, em cada estado, a indústria, no caso de São Paulo, a indústria paulista, enfim. E uma boa gestão, uma séria gestão. Normalmente, quando você tem as coisas bem controladas, feito com seriedade, com eficiência, normalmente dinheiro não falta. Que acaba aparecendo recursos, porque você faz sempre mais com menos recursos. Você citou aqui uma coisa muito interessante, que é a questão da quarta revolução industrial, né? Há toda uma mudança mesmo, a gente vê, né? Os aplicativos hoje, a gente tem que dizer, a gente vive em função do mobile, do telefone, enfim. Hoje você consegue chamar um transporte através de um aplicativo, né? Você consegue fazer esse tipo de coisa. Então, são coisas que vêm movimentar, né, revolucionar aquilo que a gente estava acostumado a viver, né? Eu estava acostumado sempre a chamar um táxi, vinha aqui na porta da minha casa, hoje o aplicativo aparece um carro aqui para me buscar e me levar a qualquer lugar. Entre outras coisas que a gente vê através dessa modernidade, né? Você acha que o nosso Brasil hoje está muito atrás disso? Necessitamos ir em busca mais dessa modernidade? Estamos bem parados em relação a isso, em relação a tudo? As leis que nos regem, aquilo que nos tramita por aqui, podemos assim dizer. A verdade é que nós passamos em 2015 e 2016 uma séria crise econômica, com crescimentos negativos de 4%, acumulando 14 milhões de desempregados. Em 2017, a queda parou, houve uma pequena recuperação, tivemos uma crise, então, econômica nesse período, somado a uma crise política, lembrando que tivemos um impeachment da presidente da República, fora todos esses escândalos de corrupção, e graças, lamentavelmente, a essas crises conjuntas, o Brasil ficou muito virado para dentro, enquanto lá fora o mundo está correndo com esse novo momento, com essas grandes transformações que mudam os costumes das pessoas. Quando era que há 20 anos você ia imaginar que ia pôr na tomada um telefone e de manhã tirar, pôr no bolso e com esse telefone você fazer tudo. Falar, fotografar, gravar, entrar na internet, saber, ter informações do mundo inteiro, ter noticiário online. Gravar um vídeo. Quando é que nós imaginávamos isso? Hoje, em algumas partes do mundo, as pessoas põem na tomada o carro, de manhã tira da tomada, sai e durante o dia usa o carro que foi carregado, um carro elétrico. Nós estamos caminhando com a inteligência artificial para grandes transformações. Uma consulta, isso vai mudar a área médica, vai mudar na área jurídica. Certamente uma consulta primeira sobre uma questão jurídica, por exemplo, no futuro um computador vai responder.
E aí há um receio. E aí, essas profissões, como ficam os setores, como ficam as profissões? Haverão novas profissões, haverão novos setores. Imagine uma criança que entra hoje no primeiro ano do ensino fundamental, ela tem 9 anos de fundamental, 3 de ensino médio. 12 anos depois, ela vai estar se formando. Hoje, essa criança que entra, quando ela se formar 12 anos depois, 70% das profissões serão outras. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. É verdade. Eu estive no Vale do Silício, na região de São Francisco, nos Estados Unidos, no final do ano passado, e fui visitar, uma das minhas visitas foi a Singularity, que é uma universidade, e na palestra do presidente da Singularity, ele dizia que, na visão deles, as transformações que vão passar, o mundo vai passar nos próximos 100 anos, vão equivaler a 20 mil anos passados. Ou seja, o que precisou 20 mil anos de acontecimentos, de transformações, no futuro vão precisar só 100 anos. Se nós não podemos não estar tão preocupados com 100 anos, mas se você projetar 10, 20 anos, se não vão equivaler a 20 mil anos, vão equivaler a 500 anos. Então, nós vamos ter em 10, 15, 20 anos, alguns séculos de transformações em relação ao que aconteceu no passado. Por essa razão que rapidamente nós precisamos levar o Brasil para essa rota de inovação, de conhecimento, educação de qualidade. Temos que nos adaptar a essa nova, esse novo movimento global, essa quarta revolução industrial. Nós temos que ter as vistas a isto daí para dar oportunidade aos nossos jovens, a oportunidade às pessoas, aos brasileiros, a se adaptarem a esse novo momento que cada dia vai estar se firmando mais ao longo dos próximos meses e anos. Isso sim é uma agenda positiva ao Brasil. E não só as pessoas têm que se adaptar, as famílias, as empresas, mas também o Estado brasileiro. O Estado brasileiro não pode ser mais um Estado enferrujado, um Estado lento, um Estado corrupto, um Estado sem eficiência nenhuma, que não atenda os interesses das pessoas. Tem que ser um Estado leve, ágil, dinâmico, competente e que atenda o interesse das pessoas. As pessoas não podem ver no Estado brasileiro aquele peso nas costas só de impostos altos, sem resultado, atendimento de saúde sem qualidade, sem segurança pública, sem qualidade nas escolas públicas, sem infraestrutura adequada. Tem que haver grandes transformações, não só, como eu disse, nas famílias, nas empresas, mas também no Estado brasileiro. Então, veja, Júnior, que nós temos grandes desafios pela frente. E por essa razão é muito importante, por exemplo, este ano a economia já está se recuperando, devemos crescer uns 3%. Sim. Não é um grande crescimento, o desemprego ainda é grande, mas está reduzindo, a inflação está sob controle, mas não adianta só nós recuperarmos a economia, não adianta se nós não tivermos, vamos dizer, muita consciência, muita responsabilidade. Nas eleições, esse ano é um ano importante, ano de eleições gerais. Tem que haver muita responsabilidade em escolha de pessoas certas, que tenham visão de futuro e que levem esse Brasil, que levem os estados que compõem o nosso país à modernidade para dar oportunidade a todos os brasileiros, para que a gente não perca o bonde. Seria muito ruim o brasileiro deixar de ter oportunidade porque não teve uma educação de qualidade, não teve um ensino básico de qualidade, não teve visão, enfim, e ficar esperando quando acordar é tarde demais. Sem dúvida. Bom, estou aqui conversando com Paulo Scaff, nós vamos aqui para um rápido intervalo, voltamos já.